o número de crianças, gente, com sobrepeso ou obesidade no Brasil é quase 3 vezes maior que a média global. Olha isso. Em 2023, dados do Ministério da Saúde apontaram que 14,2% das crianças brasileiras com menos de 5 anos têm excesso de peso ou obesidade, enquanto que a média global é de 5,6%. A World Obesity Federation, olha só, mandei bem no inglês agora, Federation, mostra que o número de crianças com obesidade pode mais que dobrar de 2030. Gente, é um número absurdo, tá? Atingindo cerca de 400 milhões de crianças. E para falar sobre esse assunto, sobre obesidade infantil e saber um pouco mais como afeta as crianças e também os jovens, não só as crianças, mas também os jovens com síndrome de Down, vamos conversar com o endocrinologista pediátrico, Dr. Alexandro Ferreira, e a nutróloga pediatra, doutora Larissa Kasser. Falei certo, Larissa Kasser? Falou! Muito obrigado, prazer em recebê-los, viu? Carol. Muito obrigado pela visita. Que números, né? Assustadores, sim, né? Impressionante. Ficar bem atentos. Pois é. E da obesidade infantil é isso, né? Assim, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que é um assunto que a gente ouve muito, sim, mas vale a pena sempre falar um pouquinho mais, né? Porque os números estão aumentando e uma das formas da gente melhorar isso é com informação, né? Então a gente agradece muito o convite e os números assustam. Então isso já vem acontecendo há alguns anos e alguns países que a gente usa como referência em relação à saúde infantil e mostrando que se a gente não fizer algo agora, a gente tem uma tendência muito pior com esses números num futuro muito breve. Sim, exatamente. E quando a gente fala de obesidade, a maior parte, né, do motivo da criança ser obesa é o erro alimentar, é o sedentarismo, é os hábitos familiares, tem a sua parte genética, mas ela é bem pequena. Sim. Por isso que é a nossa função intervir, é mudar essa realidade. Então, coisas que minha mãe falava, que eu tenho um osso largo, por exemplo, quando criança, é mentira. Minha mãe falava mentira isso. Ele é ossudo. Isso não existe mais, porque antigamente a gente escutava muito isso, que quando a criança era gordinha como eu era sinônimo de saúde. Então a gente gostava disso, sim, né? A gente até induzia a criança a comer mais ainda. Isso é um erro, né? Exato. E mudou muito também, né? São gerações diferentes, então a gente teve uma transição, sim, de uma geração de crianças que o nosso grande medo é que ela morresse por desnutrição, uma alimentação inadequada por falta de caloria, e a gente vai transitando com essa melhora que a gente vai tendo da alimentação e da oferta, e hoje a gente tem geralmente um excesso de oferta de caloria. Então mudou a preocupação. E essa mudança de geração tem que acontecer também uma mudança de mentalidade. Sem dúvida. Exatamente. E para a gente entender o que seria a obesidade infantil e o que ela reflete na vida da criança? Então, a obesidade, não existe obesidade saudável, tá, gente? Obesidade é uma doença inflamatória. Então, igual tem problema no coração, problema no rim, problema no intestino, a obesidade é uma doença. Então, acho que o mais importante é a família entender isso, que é uma doença. A gente pega uma criança que está com um problema no coração e aí nem veio por causa da obesidade, ela veio pelo problema no coração. E não entendem que é juntar uma doença na outra e eu pioro ainda mais a vida dessa criança. Então, a primeira coisa é entender que é uma doença e como qualquer doença tem que ter acompanhamento médico, tem que ter exames periódicos, a gente tem que intervir nesse problema. Eu acho que é a primeira coisa que os pais têm que colocar na cabeça. E aí, com o pediatra acompanhando, ele vai fazer todas as medidas, vai fazer o peso, vai fazer os exames laboratoriais e vai entender se essa criança tem uma obesidade, como que está a massa muscular dela, como está a massa de gordura, para poder fazer as intervenções. Isso é muito importante, né? Às vezes quando a gente até entende, eu tenho 4 filhas, eu tenho 2 recém-nascidos agora, e a gente entende a correria do nosso dia a dia, a gente sabe como é complicado cuidar da nossa própria alimentação e dos nossos filhos também, a gente sabe que é difícil. Mas eu queria que vocês focassem bastante no quanto é importante nós como pais, porque a culpa não, teoricamente, não é tanto assim das crianças, né? Sim. Qual a nossa real culpa em relação à obesidade das crianças hoje, como pais? Uma coisa que é interessante, né? Como a doutora Larissa falou, é a questão de identificar, né? Então a gente tem ali um pediatra acompanhando que vai dar um norte, principalmente mostrando se tem uma doença, ou seja, se o peso está adequado ou não, e criar alguns pilares de cuidado, né? Então tem essa questão dos pais, que é importantíssima, e a questão dos pais, ela acontece desde que aquele casal decide ter filhos. Então isso é muito importante, eu quero fazer um controle de peso, ele não começa naquele momento que a criança identifica que nela tem obesidade. Então o casal decidiu, vou ter filhos, é o momento de começar a se cuidar. Porque ele vai criar uma rotina alimentar, uma rotina de atividade física em casa, então vou ter uma gestação mais segura e com menos doença. E quando esse bebê chegar, a casa já está ajeitada. Eu tenho uma rotina melhor na alimentação, tenho uma rotina melhor na atividade física e eu sirvo como exemplo. Então, se tem uma mensagem para ficar aqui, é essa. O exemplo é a melhor das soluções. Funciona muito bem. Então, se em casa, aquele casal, aquela família tem uma alimentação irregular,
como que eu vou fazer com que essa criança Não coma tem de forma como, adequada? né? É muito Exato. difícil isso. E a gente que trabalha com obesidade há um tempo, a gente sabe, os bons resultados nas crianças em relação à obesidade são em famílias onde todo mundo perde peso junto. Exatamente. Então, isso não acontece de outra maneira. Então, tem-se uma responsabilidade. É muito duro quando a gente fala com os pais, né? Eu tenho 3 filhas também pequenas. E você fala, nossa, a responsabilidade é dos adultos. Sim, de certa Eu forma sei, é. complicado, né? Estamos juntos. Os últimos são 2, Sim. né? É isso aí. Então, Gêmeas, estamos juntos. a gente troca Juntos. contato. É isso aí, que bom. Então, assim, tem essa responsabilidade, a gente tem que assumir isso, tem que assumir que é uma doença e ter alguns pilares, que é, eu tenho que ter um pilar social e familiar, ou seja, tem que ter uma estrutura, um pilar nutricional, que com a nutróloga, a nutricionista eu posso ajustar, um de atividade física, às vezes com o educador físico ou com alguém que vai me ajudar no esporte, e um da parte psicológica, daquela parte para avaliar como está a condição, a cabeça de todos ali em casa, para poder ajustar e descartar outras doenças. Então, se eu não olho um pouco para cada um desses pilares, o tratamento fica muito ruim. E por isso que é importante ter alguém que faz a gestão de tudo isso, né, que cuida, que é o pediatra. Muito bom. Exatamente. Eu falo para os pais que a criança é uma esponja, ela absorve tudo que acontece nessa casa. E não só da parte alimentar. Como que é a rotina de sono dessa criança? Porque a gente sabe o quanto um sono, a criança que vai dormir tarde, que fica em telas até tarde, o quanto isso atrapalha para perder peso, o quanto isso atrapalha no apetite e hábitos de atividade física. Então, uma criança que fica o dia inteiro sentada nas telas, que atividade física ela está fazendo? Então, é isso que os pais têm que incorporar na rotina, é mudar a rotina de todo mundo. Só assim a gente tem realmente uma melhora desse paciente e de toda a família. Perfeito, perfeito. O que vocês trouxeram pra gente aqui? Vamos falar agora dos alimentos, vamos começar da alimentação por esse mesmo. canto aqui, assim. O que vocês trouxeram aí pra gente? Exatamente. Os benefícios Então, dessa falando parte assim, aqui. então, obesidade é um desafio, né? Sim. E como que a gente pode, então, prevenir a obesidade? Então, a melhor forma de prevenção é através da alimentação. E quando eu falo em prevenção, o que a gente tem mais certo na literatura, que em vez de olhar um alimento ou um nutriente específico, é olhar um padrão alimentar, que é quando tem mais resultado. Tá. E vendo padrão alimentar, os padrões alimentares, o que a gente mais tem de resultado, considerado uma das dietas mais saudáveis do mundo, é a dieta do Mediterrâneo, pelo seu alto valor nutricional e pelos seus benefícios na longevidade, na prevenção de obesidade. Então, o Mediterrâneo está lá, perto da Europa, da África, do Oriente Médio, e o que os estudos foram vendo? Que aqueles países eram países diferentes, que tinham culturas diferentes, mas que tinham o mesmo padrão da alimentação, com alimentos parecidos. E viram que nessa população, que as pessoas viviam mais, tinham menos doenças. Então, eu queria trazer um pouco dessa dieta e trazer para o Brasil, né? E o que a gente pode fazer nessa dieta? O que eu posso trazer dessa dieta aqui para o Brasil? Bom, aqui a gente trouxe um pouquinho de um café da manhã que a gente pode oferecer para as crianças. Então, a gente sabe que a base da alimentação mediterrânea é de plantas. Então, tem que ter na alimentação. Todo dia tem que comer pelo menos 2 porções de frutas, 2 porções de legumes, tem que ter as castanhas, as sementes. Essa é a base do padrão alimentar. Então, aqui um café da manhã, por exemplo, com castanhas, umas frutas, com iogurte, que seria um café da manhã ou o lanche da manhã. Aqui, por exemplo, também que pode ser um lanche da manhã, um lanche da tarde de uma criança, um mingau de aveia. Aveia é uma ótima fonte de fibra, tem um mingau que tem um leite que é fonte de proteína. Isso dá saciedade para a criança. Proteína e fibra é a chave para a gente deixar essa criança satisfeita com uma alimentação pouco calórica. Você trouxe também o pão integral. O pão Não significa integral. que ele tem menos caloria do que o outro. A gente está focando aqui nas fibras, né? exatamente. Quando a gente pensa em perda de peso e perda de peso que tenha constância, a gente tem que ajustar, principalmente, né, a fibra e a proteína da alimentação. Isso o nutrólogo com o nutricionista vai ajustar o cardápio dessa criança. Mas eu trouxe um pão aqui pra gente lembrar que no Brasil a gente tem muito costume de comer o pão com a manteiga. Sim. Então, para trazer uma coisa diferente pra gente testar, aproveitar que a criança está em formação de hábito alimentar e que é esse momento de a gente testar alimentos novos para eles conhecerem. Então, sair do nosso costume de comer sempre a mesma coisa. Vamos então testar. Pode ser o tomate assim, ou pode ser o tomate ralado, como faz muito, e colocar num pãozinho com azeite. Uma forma de a gente oferecer um pão diferente do que o pão com a manteiga. Então, aqui é um bolinho, por exemplo, que vai no forno, né, fryer, que é um bolinho que vai só aveia, banana e ovo. E aí você pode colocar uma uva passas para adoçar, sem açúcar nenhuma. Então tem proteína, fácil. Saciedade, super fácil para as crianças levarem para a escola, por É uma exemplo. questão de costume. Uma né? outra opção de lanche. E é uma alimentação muito acessível também. Exatamente. Eu acho que a questão é olhar para isso e mudar. Às vezes a pessoa nunca ouviu falar sobre isso, né? Que tal eu trazer um alimento diferente, em vez de ficar sempre na mesma alimentação, naquela monotonia alimentar? E quando eu falo do prato, do almoço, e aqui trouxe um prato de jantar, é pra gente lembrar que o prato tem que ser, a prioridade vai ser os cereais. Então,
um arroz integral, por exemplo, a batata. Vai ter pelo menos 2 fontes de vegetais. Então aqui tem os legumes, as folhas, as leguminosas. Então aqui, que é no Brasil, a gente tem muito costume de comer o feijão, mas tem o grão de bico, tem a ervilha. Vamos também dar uma variedade nisso. Eu falo muito aqui no programa, né, sobre o grão de bico, a ervilha, sobre outros grãos, porque assim, a gente foca muito no feijão, não é que ele é ruim. Né? Exato. Mas o grão de bico é tão gostoso. Exato, Faz tanta variedade que você bem pode também, fazer, né? exatamente. Salada, fica incrível. E versátil, né? Exatamente. Doutor, o que pode ocasionar para crianças? Vamos falar de algumas doenças. Assim, o que pode ocasionar se a criança não toma conta da sua alimentação? Perfeito. adequada? No começo a gente falou um pouquinho, né? A gente estava falando da T21, que é a trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down. Sim. Nós trabalhamos no centro, né, que é o Elo 21, que trabalha também com crianças com síndrome de Down. E a obesidade é muito frequente. Então a gente acaba tendo um manejo muito frequente, a gente tem bastante experiência, e ali você vê que é mais frequente algumas doenças relacionadas com a obesidade, né? Então, o primeiro ponto da obesidade, e isso é muito importante detectar como doença, que eu estou diminuindo a expectativa de vida. Então, no momento que aquela criança está acima do peso, não faltam estudos, né, que mostram isso pra gente, essa criança vai viver menos, se não tiver alguma atuação. Muitas das doenças, elas vão acontecer na vida adulta, né, ou na adolescência. Então, isso é muito ruim na infância, porque um adulto que às vezes está obeso e passa por um episódio de um infarto do miocárdio, ele vai acabar mudando essa rotina, toma um susto. A criança demora muito tempo, né? Mas as doenças cardíacas estão muito relacionadas. Uma doença muito comum que todos conhecem, que é o diabetes, está extremamente relacionada. Mas como a doutora Larissa falou, é uma doença inflamatória, ou seja, eu fico mais inflamado porque eu estou acima do peso. Isso me estimula a ter doenças crônicas e doenças muito graves, como por exemplo, o câncer é mais frequente em quem tem obesidade, o Alzheimer é mais frequente. Então a gente vai colecionando doenças, a pressão alta, então eu vou fazendo uma lesão lenta e crônica. E essa é a nossa grande dificuldade, né? Quando eu falo de algo muito agudo, cortei o braço, vou ter que resolver aquilo, bati a cabeça, vou ter que resolver aquilo. Mas isso é longo prazo. É longo prazo. E é uma coisa que não é tão evidente. Então, quando eu dou uma alimentação errada ou ruim para o meu filho, eu não vou ver o resultado logo na sequência. Eu vou ver esse resultado um acúmulo de questões que vão acontecendo e de erros alimentares ao longo da vida. E muitas vezes a gente não consegue voltar atrás, porque algumas doenças são permanentes. Então eu posso entrar no quadro de diabetes e ele não ser mais revertido e levar isso para a vida inteira. Exato. Um erro que a gente vê bastante no consultório também é chegar a família falando, mas não tem problema, ele é criança, ele vai crescer e ele vai emagrecer. O problema é que quando eu pego uma criança obesa, eu não só aumento essas chances dessas doenças todas, mas eu atrapalho o crescimento dela. Eu favoreço que ela tenha uma puberdade mais cedo do que ela deveria. Essa criança cresce menos. Então eu começo a atrapalhar desde já. E isso que a doutora Alex falou, vamos voltar lá no início, né? Então, eu sei que a mãe que já tem um colesterol alto, a mãe que já tem obesidade, ela já tem placas de gordura nessa artéria, que também vai acontecendo no bebê. Então, por isso que é importante a gente começar desde a pré-gestação com os hábitos saudáveis, porque eu favoreço que essa criança tenha uma artéria mais limpa, que tenha uma saúde mais importante desde o início, né? Depois, Tudo vai influenciando. Exatamente. depois traz uma dificuldade depois da nossa vida adulta. É impressionante. Sim, a gente não exatamente. consegue lutar contra isso depois. É muito complicado pra gente De quando a gente repente, tem uma... vício e um açúcar ali. Exatamente. Depois Exatamente. pra gente largar isso é muito, E muito isso difícil, é um ponto super importante, porque tem trabalhos que mostram o seguinte: se eu entrego essa criança na fase de um adolescente adulto com peso adequado, ela tem um risco muito menor de se tornar obeso na vida adulta. Quando eu entrego esse adolescente obeso, ele provavelmente tem uma chance em torno de 80% de não deixar de ser obeso na vida adulta. Então a gente tem uma janela ali, naquele primeiro momento, na infância e na adolescência, que é muito difícil resgatar. Então é o momento que a gente tem que trabalhar de forma árdua. E quando é criança, geralmente passa mais com o médico, com o pediatra, acompanha. Exato. No momento que está na vida adulta, que é a nossa rotina, a gente já acompanha foi. muito Acaba, menos, perde-se Uma muita vez a coisa. cada 5 acaba anos. acumulando Sim, muito mais, exatamente. vira uma bola de neve. E tem esse desafio, né, para a família, porque fica uma carga em cima da família, uma cobrança. Mas quando eu entendo esses pilares, que às vezes eu preciso dessa ajuda, né, com um psicólogo, com um nutrólogo, com um nutricionista, um médico, eu vou buscando. A gente sabe que é difícil no Brasil, nem todo mundo tem acesso a esses profissionais. Mas hoje a gente tem uma rede muito boa de informações na internet, programas como os de vocês aqui, que abrem oportunidade para conversar sobre o assunto, e a família vai se estruturando. Mas é preciso tomar cuidado em ter atenção, diagnosticar e tratar, porque é algo que a gente sabe a solução. Mas precisa de uma mobilização da família e dos profissionais que estão acompanhando essa criança. Exatamente. Muito Tem legal. um viu? planejamento em casa também, muito importante. Muito importante. Importantíssimo. Acho que toda a nossa equipe da TV Aparecer ficou esperta, porque a quantidade de filho que tem aqui, rapaz, por tempo, pra ter ideia. Todo Acho mundo que a de olho, nossa assim, água aqui muito- tava Abençoada. abençoada esses tempos aí. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Adorei o assunto, Obrigada. Nós adorei o agradecemos. tema. De verdade mesmo. E a gente sempre fala, se a gente tocar uma pessoa, já Com Sem certeza. dúvidas. fizemos o nosso Fica um trabalho. alerta Exatamente. para as pessoas de casa. Exatamente. Vou passar o contato deles todos aqui, ó. Doutor Alexandro Ferreira, deixa eu ver o contato do doutor aqui, ó.
dr.alexandro.pediatra. E tem também a doutora, @elo21oficial, tá correto? É isso mesmo? Esse é do Elo 21. Ah, Elo, desculpa, Isso. Elo. Elo 21 oficial. Muito obrigado, gente. Valeu, Isso. viu? Agradeço. Isso. É isso, Carolzinha.